Oi, eu me chamo Holly e hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre Halloween no Brasil. Bom, se você mora no Brasil, você sabe que o Halloween aqui basicamente não é uma festa muito relevante. Praticamente quem fala sobre Halloween aqui no Brasil são os youtubers e canais que fazem vídeos, já que basicamente o Halloween em si é um tema muito legal pra fazer desenho, pra fazer arte e principalmente pra fazer conteúdo em cima. Então por isso você sempre vai ver os youtubers se reunindo pra fazer vídeos sobre essa época, pra comentar sobre algum filme, pra jogar algum jogo em live, ou até mesmo fazer uma live especial sobre esse tema, porque é um tema muito interessante. Só que se você for aqui no Brasil mesmo, você vai ver que na vida real não tem relevância nenhuma esse tipo de comemoração, já que basicamente ninguém comemora direito. A maioria da comemoração que a gente tem é completamente diferente da festa clássica e basicamente são só eventos e coisas muito separadas. E hoje eu vou contar pra vocês justamente das minhas experiências que eu tive com Halloween. Muito interessante comigo, eu acho que foi a melhor meio que experiência que teve, foi que a minha escola decidiu, em vez de fazer festa de Halloween, fazer o dia do Saci. E é muito legal isso ter acontecido na minha vida, porque, sinceramente, Halloween sempre foi uma festa muito americanizada. Todo mundo sempre segue o mesmo roteiro lá dos Estados Unidos. E ter uma festa mais ou menos parecida com Halloween, mas focada especialmente na cultura do nosso país, foi uma experiência muito bacana pra mim, porque eu nunca tinha tido esse tipo de experiência. E eu sempre ouvi algumas desses tipos de lenda, de Saci, Curupira, vindo da minha avó, do meu pai, porque eles são baianos e basicamente eles sempre falavam sobre isso pra mim e contavam de uma forma muito especial todas essas histórias e essas lendas mesmo. E meio que o pessoal vê as lendas brasileiras como se fosse só uma paradinha meio boba, só que na verdade tem contos e lendas muito bizarras que, se você for procurar, realmente dá muito medo. E o dia do Saci na minha escola foi muito interessante de ver a cultura do nosso país, e não só isso, de me assustar com lendas e até mesmo ter uma festa fantasia baseado nisso. As comidas que tinham na escola eram especificamente do Brasil, e aí que eu me senti parte daquilo, porque eu acho que muito do sentimento que a gente tem do Halloween, e por isso que a gente não comemora aqui no Brasil, porque a gente não se sente muito parte daquilo. A gente nunca teve que buscar doces, a gente nunca teve que ficar batendo de porta em porta. Tem festa fantasia em todo lugar, mas tipo, eram coisas muito específicas. Já o dia do Saci, todo mundo meio que sabe quem é o Saci, Curupira, Mula Sem Cabeça, só que como não tem eventos focados na nossa cultura e a gente sempre tá olhando para outros países, meio que atrapalha muito. Então eu fiquei muito feliz de ter tido essa experiência na minha infância, ainda mais vindo da minha escola, que era uma escola pública. O que eu tenho feito hoje em dia, quando chega essa época, é ver filmes de terror. Antes eu separava esse tempo para ver filmes de terror com amigos, mas meio que agora os meus amigos estão bem longe de mim e a maioria também não tem muito tempo. Mas eu tento assistir um filme ou outro de terror, às vezes pego uma franquia tipo Halloween, ou pego Sexta-feira 13 para assistir, ou às vezes eu pego uns filmes cult de terror que eu consigo tirar bastante coisa sobre, porque terror é um gênero muito interessante. Eu acho que por isso que o Halloween é algo que todo criador de conteúdo consegue apreciar, justamente porque é um tema que expande muita coisa, e o gênero de terror no cinema, em outros lugares, também tem muita coisa para se falar, muita coisa que você consegue tirar inspiração. É um gênero que é muito mais criativo, digamos assim, e eu gosto, e eu sinceramente sempre tive muito medo de filme de terror, mas agora que eu cresci, eu comecei a assistir muito desses filmes e eu realmente peguei muita inspiração para as coisas que geralmente eu crio e faço. Mas basicamente era isso, eu queria contar um pouco dessa experiência. Provavelmente alguma dessas coisas que eu contei aqui vocês devem ter tido algum contato, já que infelizmente aqui no Brasil os nossos tipos de festa envolvendo Halloween são assim. Eu sinceramente queria muito que tivesse mais dias do Saci, porque sinceramente Halloween não é tão importante para nossa cultura, mas se tivesse um dia do Saci no mesmo tempo que o Halloween, seria muito bacana, seria muito legal. E tipo assim, ter os nossos próprios negócios, do que ficar olhando lá pra fora, do que ficar olhando pro Halloween, ai, doces ou travessuras, sabe? Eu queria que tivesse mais coisas, tipo, envolvendo as nossas próprias lendas, porque tem muita coisa de terror envolvendo a nossa cultura, cara. Tem muitos lugares, vilarejos que tem histórias macabras que vocês não têm noção, e talvez eu faça um vídeo sobre isso também. Mas enfim, é isso basicamente. A gente se vê numa próxima. Tchau.